Noé é um homem de reputação conhecida, claro. Dificilmente você ouvir de alguém que nunca viu falar de Noé. É fácil hoje falar que ele foi um homem diferenciado, mas é um homem que teve que abster-se de vontades, de projetos, de tentações e de si mesmo. Ele precisou abandonar e de repente ignorar suas próprias críticas, mas também teve que suportar pressões externas, pressões de uma sociedade, a qual o próprio Senhor disse lá em Gênesis capítulo 6, verso 5, o texto diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação e pensamento de seu coração era má continuamente. Essa era a sociedade que Noé precisou, de repente, fazer vista grossa, não se envolver, não fazer parte do meio. Ele precisou sim ignorar, resistir seus próprios sonhos e pressões, mas também pressão dessa sociedade, o qual ele estava diante dos seus olhos. O testemunho de Noé, bem como de outros homens de Deus e homens ainda do tempo dos nossos dias, como do tempo bíblico, nós vemos histórias lindas, maravilhosas, que aparentemente parecem somente histórias. E aqui é onde, às vezes, como crente, nós erramos em esquecer que esse livro se trata de homens e mulheres como nós. Não são historinhas para simplesmente passar o tempo ou fazer que acreditemos em algo que não aconteceu. A palavra de Deus é muito clara nisso. Vemos, por exemplo, um jovem, o qual o Senhor usou com seu testemunho, em 2 Reis, capítulo 4, versículo de 8 a 9, lembra do jovem Eliseu? O texto diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, o qual reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Olhando para a vida de Noé, o que ele tinha com a sociedade em volta dele, olhando também para o tempo que nós vemos esse jovem Eliseu, um servo também que conseguiu naquele tempo se fazer notado como homem de Deus, um homem santo de Deus. Nós vemos o exemplo também de Daniel e tantos outros que, em meio a uma pressão da sociedade, ainda assim conseguiu se separar para o Senhor. Aqui, irmãos, não tem desculpa para nós dizermos: ah, mas a sociedade está corrompida, a sociedade está difícil. Obrigado. A sociedade está difícil de se santificar no meio dela. A pressão, irmãos, tende a piorar, mas o nosso Deus continua a ser Deus. Eu me lembro a primeira vez que eu vim nessa igreja, na verdade ela era na Lineu Machado, e aquele dia eu notava que havia poder do Espírito Santo naquele lugar, usando o pastor que ali estava. Na época era o pastor Romo que estava pregando conferências, e eu lembro até agora quando eu cumprimentei, o calor que saía dele, não era normal. Na época eu pensei como Deus o usou e como parece que ele estava de uma forma santa naquele momento. Ele é santo? Não, mas o poder de Deus se fez presente em todo o tempo. Mas aquilo me chamou a atenção, eu era um novo convertido, eu cresci visitando igrejas. Desde criança meus pais me ensinaram a necessidade de buscar a Deus, ainda que do jeito deles, na crença que eles tinham, na ignorância que eles tinham. Mas uma coisa eles conseguiram me ensinar desde criança: o temor do Senhor. Entender que Deus é sempre Deus e Ele é único. E desde então eu cresci, passei um tempo sem ir à igreja. E quando eu era adolescente, comecei a ir a algumas igrejas com vizinhos. Fui para pelo menos 3 denominações diferentes visitando. E um dia fui à Igreja Batista. Quando eu percebi algo que me tocou diferente, ali eu senti, irmãos, o desejo de ser como Cristo. Por isso até hoje eu estou na Igreja Batista, porque eu senti o poder de Deus naquele lugar e senti o desejo de ser como Cristo, porque nunca tinha percebido tanta clareza em uma mensagem. Jó dizia, desculpa pela tosse, irmãos,
Jó dizia no capítulo 42, verso 5, com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Irmãos, hoje eu posso dizer que em todo lugar que eu vou, em todo momento do meu dia, eu consigo perceber Deus. E não sou privilégio meu, é privilégio dos que servem ao Senhor. Como que a gente pode perceber isso? Procurando observar a mão do Senhor. Até em coisas inconvenientes, coisas que acontecem, o que me vem a primeira coisa na cabeça? Mas, amém. O Senhor sabe de todas as coisas e todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Irmãos, é difícil. Eu me lembro de um dia que eu quase engasguei para falar para o Senhor: Senhor, obrigado por isso. Mas é uma decisão que temos que tomar. Às vezes não é porque é fácil ou porque sentimos o prazer de obrigado, Senhor. E também não é hipocrisia, é convicção do que deve ser feito. Não necessariamente, você nunca vai me perguntar, Wesley, tudo bem? E eu vou dizer, não. Eu sempre vou dizer, está tudo bem. E não é porque eu não tenho problemas, irmãos, é convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas, ainda que aos olhos humanos não pareça estar tudo bem. Então essa convicção nós como servos do Senhor precisamos ter. Noé foi um exemplo que nós podemos observar, ele aprendeu logo e já alcançou graça diante do Senhor, porque aprendeu logo que ainda que essa sociedade desafiadora, ele precisava ser um servo diferente. Em primeiro lugar, irmãos, queria fazer uma observação de que Noé era um observador da lei. Por isso lemos esse versículo, assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. O texto de capítulo 6, antes desse versículo, o Senhor está listando tudo o que deve ser feito na arca de Noé. E ali o texto finaliza dizendo que como está relacionado ali, tudo que o Senhor o orientou, ele se dispôs a fazer. Por que ele fez como o Senhor orientou? Porque ele estava atento ao que o Senhor o orientou. É fácil nós temos tendência de fugir da lei, é fácil nós quebrarmos regras, isso é natural nossa, mas observar a lei, irmãos, é estar disposto a duas coisas. Primeiro, entender que ela aponta erros. É a lei que aponta para nós que nós estamos errados, mas é a mesma lei que aponta para nós a direção do conserto, ou a mudança de hábito, a mudança de ação, a mudança de decisão, de escolha. Precisamos absorver essa lei como assim fez Noé. Se olharmos para Jeremias 17:9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho, eu sondo o coração, eu provo, eu examino os pensamentos. É isso para quê? Para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. O Senhor está observando o meu coração, a minha mente, qual a intenção do que eu faço e o que eu faço. Às vezes tem decisões que nós tomamos errada, você fala, eu não sabia. O Senhor conhece o meu coração. Ah, mas eu pensei, o Senhor já sabia o que eu pensei. A verdade, irmão, aquele texto que eu li de Provérbios 2, o Senhor mostra claramente, se nós formos sinceros, o Senhor nos protege, Ele é escudo para nós. A nossa sinceridade traz para nós proteção, a nossa retidão traz para nós sabedoria de Deus. A Bíblia é clara nesses detalhes. Então, de repente, eu estou sendo sincero com o Senhor, não digo nem dizer para os irmãos, com o Senhor. Eu vou gastar tempo com o pastor pedindo orientação, eu estou sendo sincero com o que estou falando ao pastor? Eu estou sendo sincero em absorver o que ele está me orientando? Qual que é a minha disposição e obediência àquela lei? Veja aqui dois exemplos, eu coloquei dois exemplos de pessoas que fizeram escolhas certas, bem rapidinho, e 4 que não. Em 2 Reis 4:3, lembra que a viúva do azeite, eu amo esse texto. Aquela viúva, o profeta Eliseu disse, vá, recolha todas as vasilhas vazias que você puder. Junte todas, você tem apenas um pouco de azeite? Sim. Então, entra para o seu quarto, fecha a porta, traz
os seus 2 filhos e encha todas as vasilhas. Quando que foi que o azeite parou? Quando não havia mais vasilhas para serem enchidas. Mas não faltou fé de que é possível isso mesmo, Eliseu? Não. É para mim fazer o que mesmo? Vou buscar. Fazer como? Vou fazer. De fato fez, recebeu a bênção e assim ela não precisou entregar seus filhos para pagamento de dívidas, mas recebeu do Senhor a bênção porque seguiu instrução, foi como Noé, observadora da lei do Senhor. Também no capítulo 5 de 2 Reis, Naamã, que não era um servo do Senhor, ele ouviu de uma criança que devia ir a tal lugar falar com tal profeta, e aquele profeta escolheu aquele rio que ele não achava-se digno de se molhar por 7 vezes. Porque tem que ser aquele? Eu não posso escolher um rio mais limpo de repente, mais interessante ou famoso? Mas ainda assim ele se submeteu em se lavar e recebeu de quê do Senhor? A bênção. Recebeu o que do Senhor? A bênção. Qual foi proposta? Você quer receber a bênção? Faça o que a palavra de Deus te instrui a fazer. Aqui nós vemos Josué capítulo 7, 21, 25. Acã não fez como o Senhor lhe ordenara. Ele perdeu a sua vida, a sua família, seus bens e virou um escândalo para toda a sociedade. De fato, toda a sua família veio à morte pela desobediência. Irmãos, e aqui o que eu quero destacar é que desobediência é diferente de ignorância. Eles tinham conhecimento de que devia fazer e não fizeram. 1 Samuel, Saul perdeu o seu lugar no reino porque não seguiu a instrução da palavra de Deus. De forma tão clara, faça assim, assim, assim. Mas deixa eu dar um jeitinho que eu acho que eu tenho sabedoria para as escolhas diferentes de Deus. Assim fez Saul, então perdeu a sua bênção. Moisés, um famoso homem, servo, filho de Deus, temente ao Senhor. O Senhor diz, faça assim, assim, e tire a água da rocha. Não é para espancar aquela rocha. Por que Moisés fez tal situação, permitir-se? É o que acontece com você e comigo, e é aqui que eu tenho medo. Eu peço que Deus me dê sabedoria para não agir assim. Moisés trabalhou aquele tempo todinho para alcançar a bênção, e ainda pela misericórdia do Senhor, pelo menos viu que ele iria receber a bênção de entrar naquele lugar. E o Senhor ainda foi misericórdia. Vou deixar você pelo menos olhar, por causa de atitudes. Ló perdeu toda a sua família, porque cobiça se envolveu, não tinha conhecimento do que é servir a Deus? Tinha, mas permitiu-se perder. Irmãos, Romanos capítulo 7, 18 a 20, veja o que diz. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, porque o querer está em mim, mas não consigo efetuar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Aqui pode ser uma desculpa para nós dizermos, mas eu não consigo me controlar, eu sou um pecador. Eu tento fazer, mas até Paulo era assim, até outros eram assim, porque eu tenho que ser diferente. Ninguém foge desta realidade. Veja o que o Senhor Jesus diz em Mateus 12:34 sobre isso. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois da boca fala do que está cheio o coração. O Senhor não quer que nós brotemos coisas boas. Ele mostra que se eu me encher de coisas boas, não do meu natural, mas da essência do Espírito Santo, eu vou entregar coisas boas. Por isso que ele diz, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Eu, no meu natural, isso nunca vai acontecer, irmãos. Por isso que ele fala, a boca fala do que está cheio, o coração. De que meu coração está cheio? Quais têm sido as minhas cobiças? Do que tem alimentado o meu coração, a minha mente? Quais os propósitos de vida eu tenho colocado para mim e para minha família? Isso tem brotado, isso tem saído de mim, com que resultado? O que o Senhor tem permitido na minha vida brotar daquilo que eu tenho plantado ou me alimentado? Quando o Salmo 119, versículo 9 a 11 diz assim, com que purificará o jovem o seu caminho?
E esse versículo aqui é um versículo que desde jovem eu ouço ele, a grande maioria falando de cor. Sabe aquela receita que todos sabemos, mas vamos para a prática. Por que não praticamos sempre? Porque nos esquecemos, nos envolvemos com outras coisas, nós nos deixamos ser iludidos com outras coisas. E a resposta é observando o seu caminho, conforme a tua palavra. Com todo o meu coração busquei, não me deixe desviar dos seus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, irmãos, nós temos toda a receita entregue a nós. Como pode brotar coisas boas de mim? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ter que olhar para alguém, de repente, brigar com você e você calar a boca, só ouvir e pedir perdão, isso não sai de você. Isso sai do Espírito Santo em você. As pessoas falar que você está errado e você está certo e você me perdoe, eu vou tentar fazer melhor. Isso não é natural seu. Isso é do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, depois de tudo que passar, ainda está lá na cruz, pendurado, ainda olha para o Senhor e fala: Senhor, não sabe o que falam, o que fazem, o que pensam. Perdoa essas criaturas. Ainda assim, porque Espírito Santo de Deus não é natural seu e meu. Nós precisamos estar cheios. Irmãos, e não foi diferente com Noé. Homens de coragem, homens de ousadia, homens de perseverança, como o irmão Anderson citou hoje. Essas pessoas precisam de coragem, sim. Noé foi observador da lei. Guarde essa frase, ele foi um observador da lei. Você quer ser diferente, seja um observador da lei. Atos capítulo 13, versículo 22. Veja o que o Senhor disse sobre Davi. Tendo tirado a este, levantou-lhe, a este quem? Saul. Levantou-lhe o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Como que o Senhor sabia disso? Porque Ele é Deus. Uma pergunta que eu faço para mim, não é nem para você. O que eu farei em relação ao Senhor? O que Ele sabe de mim? Eu executarei a sua vontade ou não? Não existe limite do tempo para o Senhor, Ele sabe já. Essa semana eu estava conversando com o Eliseu, ele me fazendo algumas perguntas difíceis, que você fica assim, como responder isso? E uma das perguntas que eu citei para ele, algumas coisas nós não vamos saber entender, mas fato é, lá na frente o Senhor sabe quais escolhas eu farei. O Senhor não decidiu o que eu farei, mas Ele tem conhecimento do que eu farei. Eu seria uma bênção ou uma maldição? A bênção que o Senhor dá à minha mão, ela se torna uma bênção na minha vida ou um problema? O Senhor às vezes nos permite coisas, mas Ele sabe como nós usaremos tais coisas. E ainda que essas coisas se chamam conhecimento, irmão. O Senhor vai te dar conhecimento, o Senhor vai te dar inteligência, o Senhor vai te dar oportunidades, mas o Senhor sabe o que você vai fazer de suas escolhas. Acã teve diante dele uma oportunidade não dada por Deus, mas ele poderia naquela oportunidade mostrar que o coração dele estava com o Senhor. Ele poderia ter dado testemunho da vida dele. Nós observamos que homens e mulheres fazem escolhas todos os dias. Como que eu sei disso? Porque eu sou homem pecador como você. O tempo todo nós tomamos decisões, fazemos escolhas, e o tempo todo eu falo, por que eu fiz isso? Que tolice. Isso eu não estou falando dos outros, estou falando de mim. Por que eu decidi isso? Por que eu fiz tal escolha? Por que isso? Posso dizer, irmãos, o mesmo de mim que aconteceu na vida desse homem que por quase 100 anos para construir aquela arca, de repente vê toda a sua família salva, toda a família salva. Ah, você diz, mas ninguém aceitou Jesus. A família dele foi salva porque viu Cristo nele. Aquele homem trabalhou
por quase 100 anos em cima de uma arca para entregar, e aí então chegar o dilúvio, e ele está pronto para entregar o que o Senhor mandou. Assim fez como o Senhor o mandou. Ele não inventou. Acho que é interessante uma nova janela aqui. Acho que é interessante aumentar um compartimento. Não. Ele só seguiu o que o Senhor mandou. Agora, quais são os meus hábitos em relação à palavra do Senhor? Será que eu sou um observador, como foi este homem de Deus? Veja em segundo lugar, Ló, o contrário aqui. Ló, um displicente da lei. Veja aqui, 1 João capítulo 2, 15 a 17, o Senhor diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu estava lendo sobre Ló e pensando, Ló teve um grande exemplo, um homem de Deus como Abraão, era o seu líder, além de tio, era alguém que ele conviveu experimentando o poder de Deus diante dos seus olhos. Eu fico pensando ali, como é possível eu experimentar tão de perto e quando eu me afasto, eu não continuo a viver aquele tipo de vida? Porque nós nos deixamos contaminar pelo ambiente que vivemos. Por quê? Quando Ló foi para aquele lugar, o qual ele escolheu sendo interessante, sendo um lugar de lucros melhores, até pelo excesso de riqueza, a razão que os separou, uma coisa que eu notei e me chamou muita atenção, aonde passava Abraão, aonde ele se acampava, ele levantava um altar ao Senhor. Eu não encontrei aonde Ló levantou um altar ao Senhor. A forma de nós servirmos ao Senhor, irmãos, ela fala muito do nosso amanhã. A forma que nós vamos chegar à igreja para adorar ao Senhor, ou nós vamos chegar à igreja para responder WhatsApps. Como que nós vamos adorar ao Senhor? Como que nós vamos entregar para o Senhor nossa adoração? Eu vou cantar ao Senhor, eu vou entregar o mais puro louvor, ou eu vou de repente ficar aos corredores conversando. Alguns irmãos precisam resolver questões do próprio culto ou de salas nos corredores. Mas há irmãos que ficam conversando desnecessariamente, no momento errado. Irmãos, a palavra do Senhor é clara. Como que eu adoro ao Senhor? Quando eu estou em casa, eu me lembro que existe Bíblia. Eu estou orando ao Senhor todos os dias. Tudo que eu faço, eu brinco muito nos cultos de oração que eu sou muito pidão, e de fato sou. Eu brinco, mas é verdade. Eu sempre fui pidão, eu sempre pedi muita coisa para Deus, mas também sempre dei graças ao Senhor, porque eu sei que tudo vem dEle. Eu sempre tive a percepção, é dEle, por Ele e para Ele. Desde o dia que eu conheci isso na palavra do Senhor, eu não consegui mais soltar isso. Abraão era tão íntimo do Senhor que o texto de Gênesis 18, versículo 17, veja o que o Senhor disse. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, nele serão benditas todas as terras, todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem os caminhos do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Olha que o Senhor compartilhou com Abraão que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. O Senhor gastou tempo ouvindo a sua oração, porque ele pedia: Senhor, por favor, se houver um justo. Ele começou lá de cima e foi descendo. E 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, fala que Ló era justo, Ló era salvo. E aí que dá tremedeira nas pernas. Ele era salvo.
você e eu somos salvos. Nós conhecemos a Cristo de perto e nós podemos cometer o mesmo erro. Irmãos, a questão está: quão perto eu estou da palavra do Senhor? Qual que é a intimidade que eu tenho com esse livro? Quanto Deus faz parte do meu dia? Às vezes eu sento com a minha esposa diante de circunstâncias que acontecem e a gente se pergunta: o que o Senhor quer nos ensinar? Será que nós estamos pecando? Eu já citei isso aqui para os irmãos. Por que isso? Porque nós precisamos nos examinar. Olha a vida de Ló, irmãos, um homem que estava tão próximo ali de um homem que falava direto com Deus, que era Abraão, um exemplo maravilhoso. Em Gênesis 19, verso 12 e 14, veja o que diz. Disseram aqueles homens a Ló, os anjos que foram buscá-lo na casa dele: tens alguém mais aqui? Teu genro, tuas filhas, teus filhos, sei lá, todos quanto tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Versículo 14, então saiu Ló, falou a seus genros, aos que haviam de tomar das suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, como zombador aos olhos dos seus genros. Deu esse problema aqui, irmãos. Seu testemunho já era. Os anjos estão: vamos, filho, acorda, temos que ir, nós vamos destruir a cidade. Espera aí só um pouquinho, o que você ainda quer na cidade? O que você ainda quer na cidade? Aí você pensa, é um homem que conhece a Deus. É um homem que sabe que se o Senhor mandou falar, se o Senhor profetizou, vai acontecer, vai acontecer. Mas a nossa distância do Senhor tira de nós a sensibilidade da realidade e palavra do Senhor. Parece que não é para mim, parece que eu estou dormente. Acorda, Ló, acorda, chame o seu povo. Tem mais alguém aqui? E aí de repente, não, vou chamar meus genros. Eles começam, isso é uma piada, né? Começam a rir dele como zombadores. Por quê? Porque o que você tem de crente? Quem é você agora para falar que Deus está falando alguma coisa? A sua vida não condiz com o que você está falando. E veja ainda para piorar. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher, de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Tiraram-no e puseram-no fora da cidade, e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não lhes olhe para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Ainda foi preciso pegar na mão da criança. Às vezes o pastor quase tem que fazer isso com a gente. Wesley, não está entendendo? Você precisa mudar de vida. Mas não está entendendo, Wesley? Você tem que mudar, escolher, tomar decisões. Você tem que mudar de atitude. Você tem que fazer diferente ou os resultados não vão ser diferentes. Wesley, acorda, puxa pela mão. Cadê a sua esposa, seus filhos? Tem mais alguém aqui? Nós estamos falando de pessoas que conhecem a Deus. Ló teve ali intimidade com Deus. O problema é, o teve está no passado. Aqui que mora o perigo, irmãos. A nossa distância deste livro vai nos afastar da percepção real existência de nosso Deus. E ainda assim, depois de pegar na mão das crianças, do Ló e da sua mãe, da sua esposa, de suas filhas, vamos, tira, sai daqui, não olhe para trás. Ainda dá uma outra orientação. Mas a dona esposa de Ló não conseguiu. Outro dia nós estávamos com o surdo estudando sobre isso, a mulher, estátua de sal.
E uma das coisas que eu desafiei eles a entender, o que te faz parar na obra? Você está preso lá atrás. Você se tornou uma estátua de sal, mas não é esse sal que o Ander nos orientou hoje. É um sal que não presta. Você deixou de ser uma bênção. Você travou no seu pecado. Quando aquela mulher olha para trás e se torna uma estátua, ela parou ali. Ela parou sua vida, o seu passado. E é curioso que a Bíblia não mostra o fim de toda essa família. O Senhor fez chover, a mulher olhou, chover enxofre, claro. A mulher olhou e acabou. Se encerrou ali. Olha quanta oportunidade o Senhor deu para aquela mulher, para aquele homem, para aquelas filhas. Aí você pensa, lá na frente, as filhas cometem incesto com o pai, por quê? Era o ambiente que vivia, era normal. Mas não é o ambiente que conheceu a Cristo lá atrás. Então, quando você se envolve em meio àquilo que não é de Deus, tudo começa a ser normal. Hoje, a sociedade tende a piorar mais do que nunca. Mas esse livro, ele continua falando da verdade do Senhor. Se nós não abrirmos a nossa mente, nosso cérebro e focarmos, o final, misericórdia até de pensar. Terceiro lugar, nós precisamos, irmãos, nos posicionar. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos... Irmãos, outro versículo que bate na minha cabeça, assim, que eu não entendo. Josué capítulo 24, 15. Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, ou seja, se a sua tradição lá atrás, quem estava além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, ou seja, aonde você está, essa turma aí, essas adorações, idolatrias, etc. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor que nós conhecemos. Tome uma posição, tome uma decisão. Que tipo de Deus você quer? Você quer o Deus que nós conhecemos? Você quer viver naquela cultura que você cresceu? Você quer viver nesses deuses que existem diante dos teus olhos? Ou você quer se posicionar e fazer direito? O que me encabula nesse versículo? Quando nós vemos lá de trás o capítulo e começamos a ler sobre Josué, quanto milagre diante dos olhos desse povo. E eu volto a dizer, aqui que treme as pernas, porque são homens e mulheres como nós. Eu não tenho espaço para listar tantos milagres que o Senhor faz na minha vida. Aí você fala, então você não cai. Engano meu. Quantos milagres na vida destes? De repente eles nem creem mais no Senhor. Como assim? Porque o problema é a distância minha em relação a Deus, a distância minha em relação a esse mundo. Eu estou espremendo aqui folhas, irmãos, mas rapidinho, pense comigo. A vida da carnalidade do ser humano tira de nós um posicionamento porque nos cega a interpretação das coisas de Deus. Ora nós queremos estar servindo ao Senhor, ora queremos aproveitar nossos amigos, as festas, os lugares que somos convidados. Eu sou muito criticado na minha família porque eu nego muitos convites. Ah, mas você vai para a igreja de novo? Se der tempo de ir à igreja e ir na sua casa, eu vou. Eu tenho um compromisso. Ah, é programado alguma coisa? Ah, isso não me impede de ir em casamentos, em aniversários. Eu vou nos dois. A distância é longa, a gente avalia a situação. Mas fato é, quais são as minhas prioridades? O seu compromisso com o Senhor vai te ajudar a colher mais bênçãos. Quer colher bênçãos? Toma decisões diferentes. Noé, talvez você fale, mas a única coisa que Noé conseguiu foi a sua família salva. Quer algo mais que isso? Tudo que Acã conseguiu foi destruição de sua família. Toda a riqueza que Ló conseguiu, destruiu a sua família. Você quer mais que isso? O que Noé conseguiu? Mas vamos falar então de riqueza. Abraão, rico como foi, a maior riqueza sua não era os seus gados.
A maior riqueza sua é que até quando ele chegava de uma vitória, ele lembrava que aquilo também tinha dízimo. Ele lembrava que a vida dele não pertencia a ele. A nossa vida de forma espiritual melhor faz-nos melhorar também nossas perspectivas. Porque quando nós pensamos em Colossenses 1, verso 16, o texto diz assim, e eu amo esse versículo, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. A nossa consciência da presença do Senhor em todo lugar, de uma onisciência de seu poder, faz-nos portar diferentes. Sentimos paz, mas também temor. A consciência da presença do Senhor me faz analisar meus próprios atos, me faz sentir paz por ter acesso direto com o Pai, mesmo em tempos difíceis. Me faz ter compromisso com as pessoas por importar com o que o Senhor está pensando. Me faz ter compromisso com a obra do Senhor que Ele me privilegia a fazer. Me lembro de uma palestra que nós tivemos nos irmãos, nos homens de negócio aqui na igreja. Se não me engano, o pastor, acho que Renato, se não me falha a memória, ele disse que nós precisávamos ter Deus como sócio do nosso negócio. Nunca esqueci aquela palestra. E eu trago isso não para negócios, para tudo. O Senhor tem que fazer parte de tudo que você decidir nessa vida. Quero contar uma ilustração bem rápida de uma mulher que estava tendo problemas. Diz assim: conta-se de uma certa mulher que vivia se queixando das lutas e privações, que não tinha dinheiro para nada, nem para pagar as contas de água e luz. Em resposta à sua constante reclamação, seu pastor lhe disse: minha irmã, eu recomendo a leitura de Mateus 6,33. Estude essa passagem bíblica, pois eu tenho certeza que você será abençoado. Essa passagem, coincidência ou não, e eu não acredito que é coincidência, é um dos primeiros versículos que eu decorei na minha vida. Minha irmã, leia lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Continua ouvindo a história. A mulher agradeceu, garantiu ao pastor que iria sim estudar o texto bíblico indicado, mas foi embora triste, sem fé. Observe, sem fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que quem se aproxima do Senhor creia que Ele existe e que Ele é o galardoador de quem o busca. Mas ela estava sem fé, cabisbaixa, e algumas semanas depois o pastor ficou sabendo que havia de fato cortado a água e a luz daquela família, e foi visitá-la e perguntou à mulher: minha irmã, você leu o texto bíblico que indiquei? Sim, pastor, sim, eu li várias vezes, conforme o Senhor me recomendou. E nem assim foi abençoada? Nem assim, pastor, respondeu a mulher, lamuriante. O pastor então lhe pediu que pegasse a sua Bíblia. Ela demorou para achá-la, pois não sabia onde havia colocado. Assim, a entregou ao pastor e ele perguntou: você estudou Mateus 6,33 nessa Bíblia mesmo ou em outra? Eu só tenho esta Bíblia, pastor, e foi nela que eu estudei. O pastor então abriu em Mateus capítulo 6 e imediatamente um cheque ficou à vista. Um cheque de um bom valor, suficiente para pagar suas contas mais urgentes. A mulher ficou surpresa e profundamente envergonhada quando o pastor lhe contou que foi ele mesmo que colocou aquele cheque ali no encontro anterior deles, sem que ela visse, na certeza de que logo seria encontrado. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Dois problemas seríssimos aqui. O principal deles, primeiro, a mulher está em pecado, mentindo. Uma mulher que se mostra em pecado pela mentira. Ela não buscou ao Senhor, ela não leu Mateus 6 e muito menos naquela Bíblia. E isso que ela frisou, que leu várias vezes. Um outro detalhe. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas? Sim. Talvez não como você e eu imaginamos. Mas aqui o Senhor colocou diante dela uma resposta. Eu me lembro de uma história real. Eu e minha esposa estávamos acompanhando um casal com sérios problemas. Hoje esse casal está no mundo. E eu me lembro que por várias semanas que nós os visitávamos, uma das primeiras perguntas que eu fazia quando sentávamos é: você leu a Bíblia essa semana? A resposta era sempre a mesma: eu não tive tempo. Como você em uma semana não teve tempo de ler a Bíblia? Agora, e eu lembro da frase que eu citei: se você não tem tempo de ler, de gastar tempo com Deus, você quer que Ele tenha tempo para você, por mais que Ele tenha? Como você quer de Deus aquilo que nem você vai atrás? Você quer ser abençoado por um pai que você nega? Você quer bênção de quem você rejeita? É gostoso ter Deus como Salvador, como Senhor? Não. Como aquele que me providencia tudo? Amém. Não, mas como Senhor, deixa quieto. Não, mas tem que seguir, tem. Porque a nossa obediência traz bênçãos. Quanto estamos dispostos a fazer a diferença? Aqui, Senhor, servimos e como o servimos. No início do ano eu desafiei o coral, perguntando: o coral é para você? É uma pergunta que eu ainda faço: o coral é para você? A portaria é para você? O Senhor quer usar cada um de nós de alguma forma, irmãos, seja no coral, seja no evangelismo, seja como professores, berçário, portaria, sonoplastia, músicos, intérpretes, diáconos e principalmente como servos. O melhor cargo aqui, e é para todos, chama-se servo. Servo não tem título, é servo. Ah, o que você faz? O que precisa. Quando você faz? Quando precisa. Até que horas? Até a hora que precisar. Isso é ser servo. Ah, mas agora eu não posso. Peraí, vamos só organizar aqui, daqui a pouco eu posso. Mas estou disposto a servir. Quanto estamos dispostos? E tem alguns, e eu quero ler essa frase aqui que eu coloquei, para você pensar, mas cuidado com a forma que você interpreta, e eu vou ler. Qual é a importância do ministério que o Senhor me confiou? Ainda que o meu ministério seja apenas, na mente de alguns, essa palavra apenas, ela é perigosa. Apenas sentar neste banco, cantar adorando ao Senhor, prestar atenção na mensagem adorando ao Senhor e ensinar os outros pelo seu testemunho o que é ser cristão. Apenas isso? Mas isso também é fazer discípulo. Irmãos, tem irmãos que é gostoso olhar cantar. Daqui eu estou regendo. Tem uns que a gente adora de olhar, a gente adora o Senhor, de ver irmãos adorando ao Senhor. É gostoso você ver, parece que tem uma conexão direta, quase que um portal aberto ali. Fato é que nós temos em nossa mão a palavra de Deus para nos instruir. Temos uma igreja abençoada a nos instruir e às vezes não temos nos posicionado de forma determinante. E estar na casa do Senhor sempre que abrir, assumir sinceramente os ministérios para a glória de Deus, abrir mão de coisas deste mundo para honrar ao Senhor e nos santificar por Cristo que sacrificou sua própria vida por nós. Escolhei hoje a quem servais. Essa é a meditação de hoje de manhã. Eu peço ao Senhor que você vá para casa pensando. O Senhor que você quer servir, você já sabe. Mas como quer servir ao Senhor?
O Senhor que eu quero servir, eu já sei. Mas como eu estou servindo ao meu Senhor? Às vezes eu me pego pensando, eu posso fazer melhor. Tem como fazer melhor. Mas lembre o que Cristo falou. Do seu natural não sai coisa boa. Do seu natural. Ah, mas como que eu consigo? Do natural de Cristo. Encha-se da palavra do Senhor e até você vai ficar assim, nossa, como que isso aconteceu? Porque o Espírito Santo de Deus vai te controlar. Pai, nós damos graças